Bem-vindos ao Batalhas Mentais. Hoje examinamos abrigos temporários após desastres no Brasil e a tensão entre tecnologia e cultura familiar. O dilema é simples e profundo. Quando tudo rui, o que deve vir primeiro, eficiência tecnológica ou respeito a tradições e línguas das famílias deslocadas? Nosso tema é priorizar inovações como telemedicina, drones e IA, mesmo que isso reduza adaptações às tradições e aos idiomas locais. A equipe lógica defende a priorização tecnológica em operações de curto prazo para salvar vidas e organizar o caos. A equipe emocional contesta argumentando que sem linguagem, ritos e costumes, a ajuda perde humanidade e eficácia real. Para clareza, falamos de abrigos temporários com recursos limitados, metas urgentes e populações diversas. Cada lado apresentará uma tese inicial com um líder e um apoiador, buscando evidências, exemplos e riscos. Sem mais demora, a equipe lógica posição afirmativa inicia em sua exposição. Quando cada minuto conta, priorizar telemedicina e coordenação por IA reduz filas, acelera diagnósticos e evita mortes evitáveis. Dados de respostas rápidas mostram que triagens digitais padronizam critérios e diminuem erros, especialmente quando profissionais são poucos. Drones mapeiam áreas alagadas em minutos, escoltam rotas seguras e sinalizam risco elétrico, poupando equipes e tempo crítico. Com imagens aéreas, o abrigo recebe informação atualizada e a logística de água, comida e remédios passa a ser guiada por evidência. Telemedicina conecta clínicos a especialistas, garantindo antibióticos, certa dosagem correta e acompanhamento de comorbidades. Isso protege idosos com hipertensão e crianças com asma que pioram em ambientes improvisados sem protocolos claros. Traduzir tudo para dialetos e costumes distintos é valioso, mas no modo emergência, padronização salva mais em menos tempo. A padronização não é desprezo cultural, é um método temporário para que ninguém fique para trás quando a fila é de vida ou morte. Aplicativos simples em sinais pictográficos podem reduzir a barreira linguística sem travar a operação principal. Modelos de IA reconhecem padrões de sintomas, sugerindo encaminhamento com transparência auditável. Se escolhermos primeiro customizar por cultura, perdemos o efeito de escala que faz a diferença entre centenas atendidos e milhares. Priorizar tecnologia agora permite reconstruir cultura depois, porque vivos podem contar suas histórias e exigir respeito. Nossa proposta é clara: adotar telemedicina, drones e IA como espinha dorsal com salvaguardas básicas de dignidade. Definimos prazos, metas e revisão para que a exceção emergencial não vire regra permanente. Obrigada, equipe lógica, exposição objetiva e cronometrada. Agora peço a tese inicial da equipe emocional. Se a pessoa não entende a instrução, a tecnologia vira ruído, e ruído em abrigo é pânico com cara de eficiência. Relatos de campo mostram mães sem português fluente, recusando atendimento remoto por medo de humilhação e de exposição. Cortar adaptações culturais em nome de velocidade ignora que confiança é o primeiro socorro, e sem confiança ninguém adere a protocolo. Abrigo é casa provisória, e toda casa começa pela língua da família, pelo jeito de pedir ajuda e de dizer dor. Um idoso quilombola pode não descrever sintomas segundo a cartilha médica e um chatbot não lê silêncio e vergonha. A pressa que desconsidera ritos e crenças produz recusas, atrasos e erros, gerando o oposto do que a lógica promete. Drones que vigiam sem explicar parecem polícia do céu, e abrigos vigiados demais lembram controle e não cuidado. Sem mediadores culturais, a telemedicina vira tela fria, e tela fria não segura a mão de quem perdeu a casa. Eficiência que desumaniza é atalho que cobra pedágio depois, em depressão, abandono de tratamento e conflito. Acolher a língua e o costume é infraestrutura emocional que permite que o remédio funcione no mundo real. Propomos priorizar tecnologias com tradução humana, mediadores locais e protocolos flexíveis, mesmo que atenda menos por hora. Quem é ouvido colabora, e quem colabora torna a operação mais segura, mais limpa e mais rápida no dia seguinte. Se a regra é padronizar, e só depois adaptar a mensagem, sua dor cabe no meu formulário ou não cabe em lugar nenhum. Ninguém deveria ter que escolher entre sobreviver hoje e perder a própria história amanhã.
Agradeço às duas equipes pela clareza e registro que a afirmativa defende priorização tecnológica com salvaguardas, enquanto a negativa exige centralidade da língua e dos rituais. Seguimos com perguntas e desenvolvimento da tese, mantendo o foco em abrigos temporários e metas verificáveis. Em cenários de cheias, o protocolo digital de vacinação impede surtos e cada surto evitado poupa semanas de sofrimento. Com o mapa vivo de riscos, a cozinha do abrigo não inunda e refeição segura é respeito concreto. O respeito também é concreto quando a orientação chega no idioma da avó e não na língua da máquina. Quando o ritual de luto é permitido, a comunidade para de brigar e o posto de saúde consegue trabalhar em paz. Muito bem, pontos anotados, e mantemos o compromisso de linguagem clara e tempo equilibrado entre as vozes. Voltaremos com réplicas e tréplicas, focando em soluções que salvem vidas sem apagar histórias. Passo a palavra para a equipe lógica, que terá a chance de atacar com objetividade e foco. Se a triagem digital reduz o tempo médio de espera de 2 horas para 20 minutos, negar sua prioridade é escolher filas sobre vidas. Agora a equipe emocional pode responder defendendo sua posição com precisão. Defendo que sem confiança e tradução humana a fila anda, mas o cuidado não chega, e o abandono de tratamento explode no dia seguinte. Ainda com a equipe emocional, sigamos para o ataque direto. Ataco a cegueira dos números porque gráficos não mostram vergonha e vergonha é o motivo silencioso de muita gente não buscar ajuda. Retorno à equipe lógica para defesa rápida e cirúrgica. Defendo que confiança também nasce da previsibilidade, e protocolos digitais previsíveis evitam humilhações arbitrárias e filas caóticas. Seguimos com um novo ataque da equipe emocional, desta vez em dupla. Como líder, afirmo que drones sem explicação parecem vigilância, e vigilância em abrigo fere a sensação de casa, que é base da recuperação. Como apoio, trago relatos de pessoas que passaram a evitar banheiros por medo de exposição, e infecção urinária por pudor não é custo aceitável de eficiência. Contenho a intensidade e passo para a equipe lógica realizar seu ataque em dupla com rigor. Como líder, argumento que mapear riscos com drones direciona equipes para pontos críticos, poupando deslocamentos inúteis e acidentes previsíveis. Como apoio, enfatizo que com esse mapeamento a cozinha não contamina a água, o gerador não inunda e o medicamento refrigerado não se perde. Corto o embate e devolvo a equipe emocional para a defesa em 2 papéis. Como quem responde, digo que tecnologia só é ponte quando há intérpretes culturais a cada turno, e sem isso ela vira uma passarela escorregadia. Como provocadora, pergunto: por que chamar padronização de respeito se respeitar seria ajustar o padrão à pessoa, e não a pessoa ao padrão? Retorno à equipe lógica para a defesa com 2 papéis bem definidos. Como quem responde, reafirmo que priorizar não é excluir, e nossa proposta inclui mediadores quando disponíveis e pictogramas universais o tempo todo. Como quem aponta fraquezas, lembro que chamar todo ajuste de essencial em emergência cria um gargalo infinito, e gargalo mata em silêncio. Peço agora uma avaliação intermediária dos nossos jurados, começando pelo primeiro da lista. Neste momento, tendo a equipe emocional, porque a linguagem do cuidado é arte aplicada, porém falta a eles um plano de escala que não dependa de heróis. Vejo na equipe lógica a força da mensuração e da logística, mas seu ponto fraco é subestimar a estética da confiança que move a adesão. Ambas as equipes elevem a conversa mostrando como proteger dignidade e salvar vidas com métricas, imagens e vozes locais ao mesmo tempo. Inclino-me à equipe lógica porque sistemas que reduzem ruído me convencem, embora falte ousadia para prototipar interfaces verdadeiramente inclusivas. Na equipe emocional, a fraqueza é romantizar mediação sem desenhar processos reprodutíveis e performance sem reprodutibilidade não escala. Quero ver dados duros com narrativas vivas, criando algo eficiente e agradável de usar. Fico com a equipe lógica, pois em crise é preciso medir, priorizar e executar, porém exijo cláusulas de saída e auditoria pública. A equipe emocional aponta riscos reais da desumanização, mas precisa traduzir intuições em protocolos verificáveis e treináveis.
Sigam firmes e concretos, provando que não haverá estado de exceção indefinido nem teatro compassivo improdutivo. Abrimos a segunda rodada esperando novos ângulos práticos e criativos, e passo a palavra à equipe emocional para o primeiro ataque. Ataco a suposição de neutralidade porque até o pictograma carrega cultura e um ícone mal desenhado manda calar quem mais precisa falar. A palavra volta à equipe lógica para a defesa objetiva. Defendo que testamos ícones e fluxos com amostras reais e diversas, e que atualizar pacotes visuais semanalmente é parte do protocolo. Ainda com a lógica, um ataque solo para avançarmos no mérito técnico. Ataco a ideia de que mediação sempre exige tempo humano raro, lembrando que áudio local gravado por lideranças pode treinar o modelo e reduzir ruído em horas. Passo à equipe emocional para a defesa concisa e contundente. Defendo que gravações não substituem presença e que, sem espaço para perguntas, a adesão vira aceitação silenciosa e perigosa. Retorno à equipe lógica para um ataque em dupla buscando síntese entre escala e cuidado. Como líder, proponho células de resposta com um mediador por turno, alimentando sistemas que automatizam o resto com segurança e rastreabilidade. Como apoio, reforço que o sistema gera alertas quando a linguagem falha, disparando a presença humana antes que a confiança se quebre. Seguro o ritmo e passo para a equipe emocional contra-atacar com uma dupla alinhada. Como líder, questiono por que alguém em luto deveria depor sua dor numa câmera, lembrando que tecnologia pode gravar o que deveria apenas acolher. Como apoio, lembro que muitos evitam a fila quando percebem coleta de dados e que dado ausente não é prova de que a dor não existe. Envio de volta a equipe lógica para a defesa com 2 papéis e tom cirúrgico. Como quem responde, esclareço que dados sensíveis ficam opt-in, e que caminhos analógicos como senhas verbais e fichas locais permanecem disponíveis. Como provocador técnico, pergunto se é ético impedir alertas automáticos que salvam vidas por medo de abusos que podem ser mitigados com auditorias e prazo de validade. Encerrando esta sequência, retorno à equipe emocional para a defesa final desta fase em 2 papéis. Como quem responde, digo que prazo de validade precisa ser curto, comunicado e verificável por qualquer pessoa do abrigo. Como quem aponta fraquezas, mostro que auditorias sem participação comunitária viram carimbo, e carimbo não corrige assédio digital. Reforço que a priorização tecnológica é temporária com data de revisão semanal, relatório público e desligamento planejado assim que a curva de risco cair. Sublinho que cada desligamento libera voluntários para mediação, acelerando a transição do modo emergência para o modo vizinhança. A equipe emocional tem a chance de defender um ponto específico antes de novo ataque. Defendo que revisão semanal sem voz das famílias é tecnocracia apressada, e nossa proposta inclui assembleias curtas com tradução, merenda e cuidado infantil. A equipe emocional mantém a posse para um ataque solo adicional. Ataco o fetiche da velocidade, lembrando que pressa sem escuta faz a mesma pessoa voltar 3 vezes e voltar 3 vezes custa mais que ouvir uma vez direito. Retorno à equipe lógica para a defesa rápida e numérica. Defendo que ouvir bem está no plano quando os semáforos de risco baixam, e antes disso precisamos evitar surtos, incêndios e desabastecimento com padrões robustos. Ainda com a lógica, um ataque solo para empurrar a fronteira operacional. Ataco propondo que o painel mostre em tempo real quando falta voz humana, acionando plantonistas antes que a fricção quebre a adesão. Antes de seguirmos, confirmo se há outros pontos urgentes ou algo que ficou por dizer, mantendo foco em abrigos temporários e impactos reais no Brasil. Tem um ponto sobre segurança energética nos abrigos, porque sem energia estável nenhum aplicativo funciona e nenhum freezer de vacina se mantém. Registro que segurança emocional é infraestrutura também, porque sem sentir-se visto ninguém usa o serviço apresentado. Abrimos um bloco de debate livre, alternado com cortes firmes para manter clareza e ritmo. Afirmo que um protocolo digital simples com 3 telas e pictogramas testados salva tempo e tempo salvo em abrigo, vira vida protegida. Respondo que 3 telas viram labirinto quando se está cansado, molhado e com medo, e nesse estado até um botão se torna um enigma.
Argumento que por isso o onboarding é assistido nas primeiras horas, e a partir daí o sistema guia avisa e encaminha, sem exigir memória cansada. Contesto que guiar sem voz local é conduzir sem permissão e permissão nasce de escuta e não de uma interface polida. Trago dado de surtos evitados quando triagens passaram a ser padronizadas, e com isso caiu o improviso arriscado na distribuição de água. Lembro que improviso também salva quando o padrão falha e padronização sem corredor humano para exceções vira crueldade burocrática. Afirmo que o corredor para exceções existe com bandeiras de alerta que chamam mediadores, e não negamos a parte humana porque ela é parte do desenho. Pergunto por que o alerta não é acionado por quem sofre, e por que a máquina decide quando a dor vira estatística acionável. Explico que o gatilho é dupla via porque o usuário toca um botão de ajuda e o sistema também detecta padrões que indicam risco silencioso. Alerto que risco silencioso às vezes é luto calado e nenhum algoritmo lê o peso do luto sem que alguém ofereça um banco e um copo de água. Reitero que a oferta do banco e da água está no plano logístico viabilizado pela automação, porque sem automação, faltam mãos até para pegar o copo. Digo que automação sem acolhimento vira esteira de aeroporto e pessoas não são malas em correia transportadora. Sustento que acolhimento vira realidade quando não há filas de 5 horas, e é a esteira de dados que encurta as filas. Lembro que fila não é só comprimento, é também medo de ser maltratado, e medo não encurta com um painel elegante. Esclareço que o painel serve ao bastidor e o público vê eficiência quando o remédio chega e o berçário fica aquecido. Insisto que o berçário aquecido precisa também da canção certa e canções certas não se programam em lote. Concordo que canto não se programa, mas espaço e horário do berçário se organizam com precisão para que a canção exista com segurança. Alerto que vigilância aérea sem consentimento transforma o céu em teto de vidro, e teto de vidro não deixa ninguém dormir. Respondo que o plano de drones inclui zonas de privacidade e mapas térmicos sem identificação com registros públicos de sobrevoos e janela curta de retenção. Questiono quem garante a janela curta quando o abrigo fecha e se essa promessa não se perde na primeira troca de gestor. Afirmo que a garantia está em contratos com validade e auditoria comunitária, com logs abertos e botão cidadão para contestação. Digo que contrato assusta quando a vida já está em ruínas e a confiança começa com olhos que olham de igual para igual e não de cima para baixo. Repito que nenhum olhar humano é removido e sim multiplicado por ferramentas, porque sem ferramentas falta quem olhe. Interrompo para manter o calor na medida certa e avanço para as falas finais estruturadas começando pela equipe lógica com 2 porta-vozes. Organizo os fatos lembrando que falamos de abrigos temporários, riscos altos de surtos, energia limitada e equipes reduzidas. Resumimos triagem digital, telemedicina, drones com privacidade e logs públicos, além de mediadores por turno. Mostramos que padronização combate erros e que alertas disparam presença humana com prazos de revisão e desligamento planejado. Reforçamos tradução com pictogramas testados, áudios locais e corredores de exceção preservando a dignidade. Peço que avaliem o custo de oportunidade do improviso porque cada minuto extra em fila é um pulmão que colapsa e uma vacina que estraga. Validem nossa proposta por equilibrar escala e humanidade com checklist auditável privacidade ativa opt-in para dados sensíveis e assembleias de escuta. Sublinhem que a priorização é temporária com métricas de saída e que a tecnologia é ponte e não destino. Agora peço à equipe emocional suas falas finais em 2 papéis distintos. Organizo os fatos lembrando que a confiança é a primeira intervenção, e sem confiança o paciente não diz a verdade e não segue o plano. Apontamos riscos de vigilância e de telas frias, mostramos recusas por vergonha linguística e espiritual, e pedimos mediadores como regra. Reforçamos que ritos, luto e idioma são infraestrutura emocional e sem isso o abrigo vira depósito de gente assustada. Peço que considerem que tecnologia que não escuta aumenta custos ocultos com retornos repetidos, abandono de tratamento e conflito no abrigo. Privilegiem um desenho em que a tradução humana é a primeira camada em que o dado respeita o tempo do luto,
e em que a fila conta histórias além de números. Enfatizo que salvar vidas e salvar histórias não são metas opostas, e que priorizar pessoas prepara sucesso sustentável no dia seguinte. Convido os jurados para os vereditos finais e agradeço o nível do debate. Parabenizo as duas equipes e declaro meu voto para a equipe emocional porque trouxeram a métrica do afeto que gera a adesão. Vejo um alicerce de mediação e ritos que protege contra a vergonha e peço um manual de escala mais concreto para o futuro. Reconheço na equipe lógica um esqueleto robusto e os encorajo a vestir esse esqueleto com linguagem local desde o minuto zero. Aplaudo a inventividade técnica e voto na equipe lógica, porque apresentaram um arcabouço replicável aberto ao remix da comunidade. Entendo a dor trazida pela equipe emocional, e os convido a transformar poesia em protótipos para que a beleza seja treinável. Desejo que unam painéis e canções criando abrigos que funcionem como estúdios de cuidado ao vivo. Cumprimento a disciplina de todos e voto na equipe lógica, pois o método com auditoria e ponto de desligamento me dá segurança operacional. Vejo valor decisivo na mediação cultural e cobro que a equipe lógica transforme salvaguardas em obrigações contratuais com fiscalização comunitária. Peço à equipe emocional que convertam princípios em fluxos verificáveis para que o calor vire rotina sem depender de heróis. Com 2 votos para a equipe lógica e 1 para a equipe emocional, anuncio a vitória da equipe lógica nesta edição. Parabéns à equipe lógica pela proposta clara e auditável, e agradeço à equipe emocional por lembrar que sem alma não há política pública que se sustente. Recebo a vitória com humildade e digo que nossa tecnologia só faz sentido com gente por perto, e isso deve ser exigência e não favor. Agradeço e digo que compromisso com revisão e desligamento garante que o emergencial não roube o lugar do cotidiano onde a vida mora. Mesmo com a derrota, celebro que a dignidade virou pauta central e levaremos o recado de que luto e língua precisam de espaço reservado. Saio orgulhosa por termos lembrado que cuidado bom não humilha, e que nenhum número vale mais que a coragem de alguém dizer que está com medo. Agradeço às equipes e aos jurados, e seguimos construindo debates que ajudam de verdade. Obrigada a você que nos ouviu até o fim, e peço seu like, sua inscrição e um comentário que faça a conversa continuar. Se puder apoiar o canal, use o QR no canto do vídeo ou o link na descrição para fazer uma doação, e isso ajuda a manter nosso estúdio. Na descrição você encontra links para outras séries muito diferentes que produzimos, que podem surpreender você de um jeito novo. Eu me despeço agradecendo a presença, e espero você no próximo episódio com novas ideias e novas faíscas.